Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um dia aqui comigo na transcrição da Bíblia. A paz do Senhor para meus irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos. Me atrasei um pouquinho, a câmera estava dando problema. Então, o vídeo é a transcrição da Bíblia. Eu coloquei esse desafio para mim mesma, para transcrever a Bíblia inteira. Cada dia um capítulo ou 2 capítulos. Então, ontem nós fizemos o capítulo 1 de Gênesis, está tudo aqui, né? Eu li a Bíblia e transcrevi para cá com vocês. E hoje eu já até comecei a ler o capítulo 2 de Gênesis, que diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia. Então está aqui escrito no 7º dia. Descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. De toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º. E abençoou Deus o dia 7º. E o santificou. E o santificou. Porque nele descansou de toda a sua obra. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Que Deus criara e fizera. Agora vem a formação do Jardim do Éden. A formação do Jardim do Éden. O título: A formação do Jardim do Éden. No versículo 4, diz assim: estas são as origens dos céus e da terra. Essas são as origens dos céus e da terra. Quando foram criados, essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus.
Eu olho para lá para ver se é com letra maiúscula ou minúscula. Agora, versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis. Toda planta do campo ainda não estava na terra. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, ainda não estava na terra. E a gente treina também a letra, né? Que com o tempo, se a gente ficar sem escrever, a nossa letra também fica ruim. Então, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, e toda erva do campo ainda não brotava. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Esse exercício, esse trabalho que eu estou fazendo, poderia ser com poesias, com poemas, copiando outros tipos de texto, mas é bem melhor, né? Ler a palavra de Deus, a Bíblia, e copiar a própria palavra de Deus, que aí a gente vai tendo cada vez mais conhecimento e, ao mesmo tempo, estar na presença de Deus, né? Porque enquanto a gente lê a palavra de Deus, é Deus também falando com a gente através da sua palavra. Então, vamos repetir aqui. O capítulo 2 de Gênesis, no versículo 5, diz: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então, vamos copiar esse pedaço. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Tinha feito chover sobre a terra. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Por isso, ainda não tinha planta. E não havia homem para lavrar a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Tá? Agora vamos versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E regava toda a face da terra. Deixa eu fazer outra observação aqui para vocês, tá? Essa Bíblia minha, a linguagem dela é Almeida Revista e Corrigida, tá bom? Almeida Revista e Corrigida. Porque alguém pode estar com uma Bíblia aí diferente da minha linguagem e está achando que está
diferente, tá? Então, versículo 6, né? Agora vamos no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então vamos escrever o versículo 7. E formou o Senhor Deus, e formou o Senhor Deus o homem do pó. O homem do pó da terra. Aqui é a formação do homem. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. O fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E o homem foi feito alma vivente. Ponto. Agora o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. Da banda do Oriente. E pôs ali o homem que tinha formado. E pôs ali o homem que tinha formado. Sabe o que eu lembrei agora? Eu, quando era pequena, criança, que estava no colégio, eu gostava muito de ditado. Gostava muito na hora do ditado e eu era muito boa nas palavras. Dificilmente eu errava. Eu tinha pouquíssimos erros na ortografia. Agora vamos para o... Eu vou virar a folha porque ali já só tem uma linha. E vou colocar o versículo 9 aqui, tá? E o versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então vamos copiar aqui o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore, da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim
e a árvore da ciência e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora o versículo 10. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E saía um rio do Éden, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, e se tornava em 4 braços. Versículo 11. O nome do primeiro é Pison. O nome do primeiro é Pison, com M no final. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá. Toda a terra de Havilá. Onde há ouro. Onde há ouro. Versículo 12. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Então vamos lá. E o ouro dessa terra é bom. E o ouro dessa terra é bom. Ponto e vírgula. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Versículo 13. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do segundo rio, e o nome do segundo rio é Gion. Quando a gente lê e repete várias vezes, alguma coisa sempre fica na nossa memória. Porque uma vez eu estava estudando Gênesis e eu fui pesquisar sobre esse rio Pison, sobre o rio Gion, sobre o Cuxi, o local, né, onde fica Cuxi. Agora eu não lembro assim para falar para vocês, mas eu já pesquisei sobre isso. O rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Versículo 14. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria.
E o quarto rio é o Eufrates. E o nome do terceiro rio, no versículo 14, e o nome do terceiro rio é Hiddequel. Este é o que vai para a banda do Oriente. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Todo mundo já ouviu falar nesse rio, Eufrates, né? Todo mundo que eu digo assim, quem não tem conhecimento da Bíblia, né? Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. O lavrar e o guardar. Versículo 16. Ordenou o Senhor Deus. Em Gênesis fala muito Senhor Deus ao homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, vírgula, dizendo, vamos ver o que ele disse ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Agora 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vamos lá, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Eu acho que hoje eu vou fazer só esse trecho. Ainda falta os versículos 18 ao 25 do capítulo 2, mas como eu acho que eu já tomei muito tempo, eu não quero que o vídeo fique muito longo, então eu comecei o capítulo 2 de Gênesis, tá? E entramos na formação do Jardim do Éden, com a formação do homem, e fomos até o versículo 17, porque a partir do versículo 18 é Deus criando a mulher. Então, os demais versículos desse capítulo 2 eu vou deixar para o próximo vídeo, porque foi uma luta para eu fazer esse vídeo, quase não faço hoje, mas eu não queria quebrar, eu queria hoje estar sentada aqui pela segundo dia, lendo, dando continuidade na leitura da Bíblia, para mim, dividindo com vocês e transcrevendo a Bíblia, porque a câmera não queria pegar. Nossa, muita coisa aconteceu, uma luta mesmo, porque toda vez que a gente vai se dedicar a esse momento com Deus, ler a Bíblia, orar, louvar, é uma batalha, gente, e a gente não pode desistir. A gente tem que enfrentar, por isso que eu falo que é um desafio isso, que é um desafio mesmo. A gente sentar para ler a Bíblia, falar sobre a palavra, meditar, orar, é uma Bíblia, é uma dificuldade. Eu acredito que já seja até mais de meia-noite, entrando em meia-noite, eu não estou com um relógio aqui, mas louvado seja o nome do Senhor que eu consegui sentar aqui e fazer um trecho da Bíblia. Mesmo que eu não tenha conseguido fazer um capítulo inteiro aqui, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Eu também quero falar algumas coisas, então vou parar por aqui. Então ficou aqui até o capítulo 17. E eu venho para cá, para a sala, para sentar na mesa, e vem as bicharadas todas atrás de mim, aí fica um passeia para cá, passeia para lá, e eu acabo ficando me distraindo, é gato, é cachorro, mas é assim mesmo, gente, é assim mesmo, a gente não pode parar, tá? Então, eu agradeço quem chegou até o final, eu sei que para muitos vão achar muito chato o vídeo, né, uma coisa muito parada, mas aí vai de cada um, todos fiquem à vontade, tá bom? Para ficar ou não ficar. Quem ficar, eu agradeço, peço para deixar o like aí, tá bom? E se quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Então, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês, tá?